Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Era Napoleônica. Para quem assistiu a aula de Revolução Francesa, eu terminei a aula de Revolução Francesa falando do golpe de 18 de Brumário, que foi o golpe que Napoleão deu, golpe civil-militar que Napoleão deu para dar fim ao Diretório, que foi o último governo da Revolução Francesa, e ele instaurou o consulado. Bom, agora eu vou falar como se deu o consulado, eu vou falar como se deu a Era Napoleônica, porque a Era Napoleônica é dividida entre o período do consulado e o período do Império. E eu vou explicar um pouquinho os dois até dar o fim, do Império Napoleônico. Bom, para começar, o consulado, como é que era esse regime? Mudou alguma coisa, Ana? Não, continua sendo uma república. O que muda é a forma de administração dessa república. Napoleão se baseia lá na Roma Antiga, que tinha o consulado, e retorna com esse modelo de regime. Como é que funcionava? Eram 3 cônsuls, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro cônsul, e eles governavam juntos e cada um tinha a sua função. Bom, para começar, Napoleão foi investido, depois de ter dado esse golpe, ele foi nomeado, para ser o primeiro cônsul. E aí, uma das primeiras coisas que esses cônsuls fazem é elaborar uma nova Constituição, já que mudou o modelo, de administração geral. E nessa Constituição de 1800, Napoleão, ele ganha amplos poderes, em certas áreas. Por exemplo, ele passa a ter controle do exército, administrar, reformar o exército como ele bem entende. Ele tá na mão dele a elaboração de leis, porque os cônsuls dividiam o poder entre si. E estava na mão dele a elaboração de leis. Bom, o que ele fez com esses amplos poderes? Ele resolveu centralizar e reestruturar a administração pública. Como ele fez isso? Bom, eu vou ler agora algumas medidas que ele tomou. Primeiramente, ele tomou medidas protecionistas para melhorar a economia. Isso funcionou, Ana? Funcionou. A economia voltou a crescer porque ele preservou a indústria nacional, as manufaturas nacionais, o comércio nacional, frente a produtos estrangeiros. Ele também criou o Banco da França. Já não era mais aqueles pequenos bancos, ele criou um banco nacional voltado para produzir moeda, para produzir o franco. Para além da produção do franco, esse órgão era responsável pela fiscalização da aplicação das políticas fiscais. O que isso significa? O Banco da França também era responsável pelos impostos. Era para lá que iam os impostos. E também teve o controle da inflação. Vamos lembrar que a França veio no período revolucionário com constantes crises econômicas. Até o período revolucionário começou com uma grande crise econômica. O país estava em déficit, estava devendo muito dinheiro, estava encalacrado de dívidas e eles estão ainda tentando, nesse processo, resolver o problema das dívidas. Vamos lembrar que a Revolução Francesa começou em 1789, mas o rei já tinha dívidas antes disso. O Estado já vinha tendo dívidas antes disso. Então, imagina o nível de dívida que eles se encontravam. Bom, ele também estimulou o desenvolvimento de indústrias, do comércio. Como ele fez isso? Ele estimulou empréstimos, ele botou o Estado para investir nessas áreas. Ele também fez lá as medidas econômicas protecionistas para valorizar o produto interno. E outra coisa que ele fez também dentro dessas medidas de melhorar e centralizar a administração pública, e reestruturar, ele investiu em educação. Como é que isso se deu? Bom, a gente tinha as escolas, mas era para pouca gente. E normalmente a educação ainda estava na mão da igreja. Ele passa a colocar a educação nessa Constituição como função do Estado prover. Então, se o Estado provém, o Estado tem que aumentar o número de vagas, foi o que fizeram, aumentar o número de escolas, criou liceus. Liceus é voltado para o ensino médio, como se fossem voltados para o ensino médio.
hoje em dia. Eles também criou a Universidade da França, que estava sob o controle do Estado. Ele investiu mesmo em educação. E isso teve um grande retorno depois. Outras coisas que ele fez também. Ele reconciliou, né, a França com a Igreja Católica. Como isso procedeu? Ele fez um acordo. Foi o a Concordata de 1801. Nessa concordata, Napoleão dizia lá: a maioria dos franceses se declara católico, pipipipopopó, para fins de garantir, né, fiéis para a Igreja Católica. E a galera da igreja, por sua vez, passou a se submeter ao Estado para não criar tretas entre eles, que isso já foi motivo de tretas. Bom, agora que eu falei um pouco do período do consulado, né, vale falar, né, período do consulado não, né, das medidas que Napoleão tomou no consulado. Vale lembrar que nesse inteirinho ele busca criar estabilidade interna. Mas não é só estabilidade interna que ele busca. Ele busca estabilidade externa, porque ele entende, né, que um dos principais problemas da França, uma das principais coisas que levou a França a ter dívidas, foram as guerras. Então ele busca criar acordos diplomáticos de paz com alguns países. Alguns países aceitam, outros não. Um país que aceitou e que facilitou muito, né, um pouco a vida do consulado, foi a Inglaterra. O acordo, né, diplomático entre elas se chama Paz de Amiens. E o que essa Paz de Amiens declarava? Bom, dava fim aos conflitos entre os dois países, que são, todo mundo sabe que são dois países que vêm entrando em conflito desde sua formação, tanto que teve a Guerra dos 100 Anos, né? E aí, com esse acordo, já começa a facilitar um pouco, né? A vida já começa a trazer um pouco de estabilidade, tanto externa quanto interna. Vamos lembrar que a Áustria continua não aceitando acordo, a Prússia, entre outros países, a Espanha não aceita acordo no momento. Então, ok, temos paz com a Inglaterra, que é a nossa maior inimiga, mas a gente tem uma galera aqui em volta que não gosta da gente. Mas até então, ok. Conseguimos aqui alguns acordos de paz, entre eles o principal é com a Inglaterra. Bom, parece que tudo é um amor, né? Tudo tá mil flores e tudo mais, mas tanto o consulado quanto o Império Napoleônico funciona à base de censura e repressão contra os inimigos do Estado. Eles buscam dessa forma silenciar para que a galera não se levante contra ele. Então eles pegaram o exemplo da Revolução Francesa de constantes levantes, constantes golpes, e falaram: a melhor forma que a gente tem de silenciar isso é reprimindo, é censurando. Então, a imprensa estava sob controle do Estado, as universidades, que eram centros de produção de conhecimento, estavam sob controle do Estado, a escola. Eles não deixaram uma brecha para conseguir, né, para conseguir levantes de oposição. Bom, esse período, né, do consulado, ele foi um período moderado, como deu para ver, né? Buscando estabilidade e tudo mais, então foi um período mais conservador nesse aspecto. Ele teve bastante apoio da burguesia, tanto que a gente vê que tem bastante incentivo, né, para comércio, para indústria. Tenta, né, fazer uma revolução industrial novamente, que dá um pouco mais sucesso. As indústrias começam a crescer na França, mas não o suficiente ainda para conseguir concorrer com a Inglaterra, por exemplo. Mas não tem o apoio da população. A população, aceita aquilo, porque foi um golpe dado pela burguesia e tal, mas não tem aquele apreço da população. Enfim, outra coisa super, super, super importante, como eu falei, Napoleão estava na mão dele elaborar leis. E uma coisa que a gente tem até hoje, né, que foi feita nessa época e se tornou base de muitos códigos civis do Ocidente, foi o Código Civil Napoleônico ou o Código Civil francês. Foi o primeiro Código Civil da França e era um conjunto de leis que dava literalmente fim às leis feudais, às leis medievais,
e substituía elas por outras leis, sempre com o princípio de igualdade, né? Tinha aquele princípio de igualdade, fraternidade e liberdade. Era isso que baseava o Código Civil napoleônico. Bom, ele garantia igualdade de todos, né, perante a lei, mas também garantia igualdade tanto nos direitos quanto nos deveres. Então não era só, eu tenho direito a tal coisa, tá, mas você tem o dever de fazer X coisa. Garantia liberdade de consciência, ou liberdade do pensar, e liberdade de religião, porque entendia também, a gente já sabe que a França tem problemas, conflitos religiosos há muito, muito, muito tempo. Se você não sabe, tem aulas aqui, né, de reforma protestante, que fala sobre os conflitos na França entre os huguenotes e os católicos. Isso já era um conflito muito antigo, já vem desde a Idade Média. Tem conflitos e com a reforma protestante eles crescem mais ainda. Na Idade Média era contra os pagãos e agora, depois passou a ser contra os protestantes franceses. Isso garantindo a liberdade de culto, garantindo a liberdade de pensar, você dá uma segurada na galera de novo. Garantir o direito de todos os homens comprarem e venderem bens, mas contanto que eles tivessem dinheiro para arcar com isso tudo. Não adianta nada você comprar bens, o Estado te garantir que você compra bens, mas você não tem dinheiro para isso. Então, novamente, o Estado reforça. Você pode fazer isso, mas você precisa ter dinheiro para isso. Mas, ao mesmo tempo que garante algumas coisas super democráticas, esse Código Civil mostra algumas medidas bem arcaicas que são voltadas para garantir interesses. Por exemplo, esse Código Civil, ele garante a submissão da mulher com relação ao marido e dos filhos com relação aos pais. Então, reforça aí um sistema patriarcal e reforçando também a imagem do patriarcado dentro desse regime. Porque ao mesmo tempo que tinha submissão entre esposa e marido, tinha submissão hierarquicamente dentro do exército, dentro dos órgãos de governo, e isso não poderia ser desrespeitado de forma alguma. Outra medida que ele fez também, que não foi nada democrática, voltando a atender interesses, foi ele reestabeleceu a escravidão nas colônias. Isso já tinha sido retirado na época da Revolução Francesa. Ele também aumentou o poder dos empregadores e diminuiu a liberdade dos empregados. Ou seja, a gente está tendo aqui uma revolução industrial, as pessoas estão cada vez tendo menos direitos. Vamos lembrar que a última Constituição, antes dessa, tirava o direito à greve. A Constituição de 1793 tirava o direito à greve, não era permitido. E qualquer associação de trabalhadores também não era permitida mais. Agora que a gente vê as poucas liberdades que restaram serem cerceadas. Enfim, como eu falei, isso tudo foi feito para atender certos interesses, e o interesse que está aqui bem explícito é da alta burguesia, que vem se estabilizando ali como dominante nesse período. Esse Código Civil, como eu falei, vai ser base, né, de muitos códigos civis. Inclusive, esse Código Civil de 1800 e alguma coisa, acho que ele era de 1800, ele ficou na França, né, até 1960, quando refizeram o Código Civil. Então ele perdurou por pelo menos 100 anos, 150 anos aí. Então mostra a importância dele. Teve outros códigos como... Calma aí que eu vou ler pra vocês. Enfim, tiveram outros códigos. A letra agora é muito pequena, não consigo enxergar. 6 graus de miopia. Enfim, tiveram muitos outros códigos. O nosso Código Civil brasileiro foi baseado no Código Napoleônico. Isso eu sei porque minha mãe fez direito. E eu tenho um advogado da família, então a gente acaba conversando sobre. Enfim, temos esse Código Civil. E aí, o que acontece? A gente já tem uma Constituição, como eu falei.
Em 1800 fizeram uma Constituição, tem o Código Civil, pipipipopopó. Porém, contudo, todavia, em 1804 lançam uma nova Constituição. O peculiar dessa nova Constituição é que ela instaura o Império. Nessa Constituição, eles declaram que o governo da República é confiado às mãos do imperador Napoleão. Ou seja, ele já tinha dado uma volta lá no período do consulado, onde ele tinha jogado os 2 cônsules para o lado e tinha se tornado cônsul vitalício. O Napoleão já tinha dado uma volta, lá na época do consulado, falando que, como ele era mais bem querido, ele conseguiu chutar os outros 2 cônsules para fora do poder e se tornou cônsul vitalício. Isso não satisfez, né? Então, veio uma nova Constituição falando exatamente isso, né? Que o poder agora era confiado à mão do imperador Napoleão. Não era rei. Vamos lembrar aquela declaração que eu falei lá na época do golpe do 18 Brumário, no final da aula de Revolução Francesa, que muitos burgueses acreditavam, né, que o Napoleão poderia vir a ser um novo rei. E isso enchia o ego dele. Ele já era uma pessoa com ego. Ele era uma pessoa pequena, com um ego enorme. Enfim, Napoleão se tornou agora imperador. E a gente começa a segunda fase da era napoleônica. Ele vira imperador. Ele acabou de ser cônsul, acabou a república. Voltamos ao regime, né, aristocrático com o império. E aí, em 2 de dezembro de 1804, o Napoleão é coroado, né? Tem toda aquela cerimônia, assim, pipopopó. Ele é coroado na Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. Vamos lembrar que a Catedral de Notre-Dame sofreu um incêndio. Enfim, estão tentando reconstruí-la. Ela é linda, vale dar um rolê nela no Google Museum. Usem e abusem do Google Museum, que essa catedral é linda. Tem vários museus legais. Bom, ok, estamos no Império. O que o Napoleão fez? Ele manteve o Código Civil Napoleônico, lá da época do consulado. Tem essa nova Constituição, que não muda muita coisa, só instituir o Império. E ele começa, né, ele retoma agora com mais força, na verdade, a política expansionista dele. Ele começou essa política expansionista lá no consulado, mas até então não tinha muita importância, porque tinha 2 outras pessoas governando com ele. Agora ele podia fazer o que bem entendesse. Bom, para começar, lembra que eu falei que a Áustria, que a Prússia não eram fãs e não aceitaram acordos de paz? Bom, se não aceitaram acordo de paz, a gente entra em guerra. E aí temos vitórias do exército francês contra a Áustria, Prússia, Rússia, e garantiu aos franceses, né, eles não perderam territórios na França e conseguiram começar a expandir seu território para outros lugares na Europa. E assim a gente começa aquela expansão territorial e remodelação do mapa político europeu. Enfim, como ele percebeu que teria que entrar em guerras constantes, já que, né, muita gente não queria entrar em paz com a França, até porque a França fez uma revolução com ideais liberais muito fortes, né? E isso passou, se países como grandes monarquias, né, como a Espanha, entrassem em acordo como a Espanha, como a Áustria, como a Prússia entrassem em acordo com a França, significa que eles estavam meio que dizendo, ok, galera, a gente aceita o que vocês fizeram, vocês decapitaram um rei, né, e sua família, seu herdeiro, a gente aceita, e é isso, fé com fé. Vou fingir que isso aqui nunca vai acontecer na minha nação, no meu estado. Claro que não. Eles têm que pensar no deles primeiro. Se eles aceitam aquilo, pode ser que eles aceitem se submeter ao mesmo processo. Enfim, Napoleão reforça o exército, né? Tanto o exército quanto a marinha. Preparando eles, né, para novos conflitos, novas guerras, porque sabia o que estava por vir, né? Ele já tinha acompanhado a primeira coligação, a segunda coligação contra a França, ele já tinha lutado em diversas batalhas, entendeu que aquilo ali não ia ser passageiro, que iam vir novas coligações para tentar derrubar o regime da França e recolocar, né, algum rei ali.
para garantir a segurança de outros estados europeus. Não para garantir a segurança da França, mas para garantir a segurança de muitos reis por ali. Bom, aí, não satisfeito de entrar em guerra com a Áustria, com a Prússia e com a Rússia, e ganhar territórios, eles ganharam territórios principalmente ali na Península Itálica, eles invadem, eles invadem o espaço de algumas nações e interferem em questões internas. Eles invadem o espaço da Holanda, interferem em questões internas. Eles invadem o espaço da Suíça. Só que isso acaba preocupando, mais ainda outros países que já tinham feito essa coligação antes para impedir o avanço da França. Foi falha, A primeira e a segunda coligação foram falhas, ambas perderam para o exército francês na época da Revolução. E essa galera fica assim, esse homem não vai parar, não? Esse homem não vai parar? Ele já tem a França. O que ele quer mexendo com outras nações? Sossega, irmão. Aí vira o rei da Inglaterra e fica tipo, amado, a gente entrou em paz. Você tá mexendo aí com outras nações. Isso não vai dar bom. Enfim, galera fica preocupada. E aí a Inglaterra fala o quê? Acabou a paz. Você não quer respeitar o fato de que você tem que ficar no seu quadradinho aí, na tua França. Fica no seu quadradinho que eu fico no meu. Mas se você passar esse quadradinho como você tá passando, principalmente ali na Península Itálica, você tá passando muito do seu quadradinho, irmão. Eu não vou abrir mão do meu quadradinho. E aí dá o fim da paz de Amiens. Vou explicar como é que rola esse processo. Falei lá que Napoleão estava se expandindo na Península Itálica. Só que isso preocupava a Inglaterra no sentido de que, quanto mais eles estavam indo em direção ao mar Mediterrâneo, mais entrepostos eles tivessem, mais cidades eles dominassem, significaria que eles dominariam o Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, nesse momento, é super essencial para a Inglaterra. Porque é por lá que eles se conectam com o norte da África, com a Ásia, com o Oriente em geral, que são grandes mercados consumidores do produto inglês. Então a Inglaterra fica, querido, volta pro seu quadrado. E Napoleão fala, não vou voltar, não quero. Eu quero a sua terra ali, ó, aquela ilha de Malta ali, eu quero ela. E aí Inglaterra fala, não vou te dar, não vou. Então, o que a França faz? Já que a Inglaterra não quer dar a ilha de Malta para eles. A França vai lá, se alia à Espanha, que nesse momento a Espanha está interessada. Por quê? Porque a Espanha tinha como inimiga também a Inglaterra. E aí, Napoleão vira pro rei espanhol e fala, eu quero invadir a Inglaterra. O rei espanhol olha para ele e fala, achei jogo, tô contigo. O que você quer fazer? E aí, eles se unem, eles pensam juntos aí numa estratégia. A estratégia que eles chegaram no consenso foi, vamos atrair a marinha inglesa ali pro Canal da Mancha, que é o espacinho mais próximo entre a França e a Inglaterra. Vamos atrair eles para ali. E aí, a gente deixa a costa inglesa sem proteção. Você entra aí ajuda aí com os teus navios, a gente entra, invade a Inglaterra, ocupamos a Inglaterra, a gente divide a Inglaterra, fica uma parte para cada um, acabou nossa inimiga em comum. Só que o que eles não esperavam, é que mesmo com as melhorias da marinha francesa e com a grande frota espanhola, nenhuma frota marítima era capaz de barrar a frota inglesa. E eles acabam, mesmo eles tendo atraído, os ingleses para o Canal da Mancha, os ingleses derrotam os franceses e os espanhóis. E derrotam também, levam para o chão a ideia de Napoleão conseguir invadir a Inglaterra. Invadir e dominar. E Napoleão cruza os braços e fica, não, poxa vida. Mas ele não desiste disso. Se ele perdeu, essa batalha aí no mar, ele ganhou diversas em terra. Diversas mesmo. Se os franceses perderam essa guerra aí
né, esse conflito aí pros ingleses, né, em mar, em terra eles ganharam bastante batalhas. Bom, eles ganharam da terceira coligação, que foi... Eu falei que teve a primeira e a segunda lá no período da Revolução Francesa. Agora a gente está para a terceira coligação, que é formada por Áustria, Nápoles, Rússia e Suécia. A Suécia passa a ganhar, né, aqui, como importância. Só que o exército, agora chamado de Grande Exército, ele derrota essa coligação como, assim, uma facilidade. Falou com o pé nas costas. Quase falando, é só isso que vocês têm para me oferecer? Ai, chato. Quase isso. Bom, e aí, o que acontece? O reino de Nápoles é totalmente dominado. E aí o Napoleão pensa, gostei desse reino. Quem eu vou colocar pra mandar aqui, já que eu já matei o rei mesmo? Vou botar meu irmão. Aí ele coloca o José, que é o irmão mais velho dele, pra ficar como rei de Nápoles. E aí garante a hegemonia napoleônica ali, francesa, na Península Itálica. E aí, por sua vez, né, depois ele domina a área dos Países Baixos, lá a área da Holanda e tal, mesmo com ele interferindo, e coloca outro irmão dele, que é o Luís, se eu não me engano, o Luís, para governar, né, para ser rei dos Países Baixos. Ou seja, ele já tem alguém aqui para dominar, ele já tem gente aqui na Península Itálica, ele tá aqui na França e continua expandindo. E aí a gente tem a quarta coligação, que a galera não desiste de tentar derrotar Napoleão, que é com a Rússia e com a Prússia na frente, né, dominando, e tem apoio inglês. Aí a galera vai lá e faz o quê? Perde de novo. Cara, é muito engraçado, porque quanto mais coligações fazem, mais elas vão perdendo. É muito engraçado. Enfim, e aí com eles perdendo, né, Napoleão passa a expandir para o leste europeu. Então ele vai mais para lá ainda. E aí ele faz um acordo, né, que é o Tratado de Tilsit, de 1807, que é um tratado que ele faz com a Prússia e com a Rússia. Que os prussianos perdem territórios ali perdem territórios para a França, ali de novo na Península Itálica, entre outros territórios. Os russos agora são aliados da França contra os ingleses. E dá fim, né, a dinastia Bourbon, ali tanto na Espanha, e a dinastia de Bragança em Portugal. Teria que dar esse fim. Mas já vou explicar o que acontece na Península Ibérica, e a galera ganha meio chão. Enfim. Nesse período também, né, teve a criação da Confederação de Reno. O que foi a Confederação de Reno? Bom, como eu falei, a França estava se expandindo, estava ganhando diversas batalhas, e aí criou uma confederação. O que essa confederação faz? Bom, primeiro, essa confederação surge em cima do Sacro Império. Napoleão fala, que Sacro Império se eu dominei a maioria das coisas? Então, um beijo para o imperador do Sacro Império. Agora é a Confederação de Reno. Basicamente é isso. Só que nessa Confederação de Reno ele não inclui a Áustria nem a Prússia. Por quê? Porque o imperador do Sacro Império, né, é arquiduque da Áustria. Então, ele queria fragilizar mesmo esses países para conseguir dominar depois. Enfim, nesse período, o Napoleão faz uma coisa chamada bloqueio continental. O que acontece com o bloqueio continental? E o que é o bloqueio continental? O bloqueio continental vai levar a família portuguesa a vir para o Brasil, sim, família real portuguesa. Mas eu vou explicar o que era esse bloqueio continental. Napoleão chegou à conclusão de que nunca poderia, né, ganhar da Inglaterra militarmente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ganhar da Inglaterra economicamente. O bloqueio continental todos os países que são aliados da França e que estão dominados pela França não podem fazer comércio com a Inglaterra. Se pegar navio desses países, ou qualquer navio, fazendo comércio com a Inglaterra, esse navio vai ser considerado inimigo do Império e vai ser perseguido. Então, o que acontece?
isso fragiliza, né, a economia inglesa, que a Inglaterra tá aí fazendo evolução industrial, tá produzindo em massa, e agora Napoleão meio que barra as áreas de comércio dela. Então, obviamente, isso atinge a Inglaterra, porém, a indústria francesa ainda não tem capacidade de suprir a demanda da Europa inteira. Então, o que isso estimula? Estimula contrabando, estimula a exploração do trabalhador, das indústrias, das manufaturas em geral. O que mais? E, claro, estimula a crise econômica em diversos lugares, inclusive na própria França. Bom, agora que eu expliquei o bloqueio continental, eu vou explicar a situação da Península Ibérica e depois vou explicar a situação da Rússia com essa situação aí do bloqueio continental. Bom, para começar, né? Portugal. Portugal era até então aliado da França, aliado da Inglaterra, porém Portugal tinha sérias dívidas com a Inglaterra. Quando deu o bloqueio continental, e ainda tinha aquele acordo de panos e vinhos, né? Inglaterra leva panos, vendia panos e tal, e Portugal vendia vinhos, que era totalmente desvantajoso para Portugal e super vantajoso para a Inglaterra. Portugal se viu numa situação de tipo, putz, se eu me aliar à França, a Inglaterra me invade. Ainda quebra, ainda leva todo o ouro que eu tenho. Se eu me aliar à Inglaterra, a França me invade. O que eu faço? Eles ficaram nesse o que eu faço. E aí Napoleão falou, vou invadir Portugal. Aí eles falaram, ok, então a gente se alia à Inglaterra e vamos meter o pé nesse país. É exatamente o que eles fazem, eles metem o pé no país e vêm para o Brasil. Com o auxílio, né, da frota inglesa, que faz escolta, que faz proteção. E aí Portugal fica, né, a ver navios. E Napoleão ocupa Portugal. Questões da Espanha. A Espanha estava tendo, no mesmo, né, nesse mesmo momento, estava tendo uma crise sucessória porque o último rei tinha falecido e não tinha herdeiro direto. E aí Napoleão se aproveita dessa situação. Ele faz com que o novo rei abdique em nome do irmão dele, que é o José Bonaparte. Aí a população fica bolada que fala, não, como assim vai ter um francês aqui reinando na Espanha? E a população fala, se é pra gente ter rei, vamos ter um rei espanhol. E aí começa as guerras, a guerra peninsular, que são uma série de conflitos entre a população espanhola e diversas áreas dessa população, bem heterogênea mesmo, contra o exército francês para tirar o José Bonaparte, que é o irmão do Napoleão, da Espanha, do controle da coroa espanhola, e aí para colocar um outro rei espanhol. E aí nesse interim temos aí uma outra coligação, uma quinta coligação encabeçada pela Áustria. Só que novamente ela é derrotada pelo exército francês. E aí, galerinha, silenciada de novo. E agora sobre a questão, né, da Rússia. Bom, a Rússia até então estava naquele acordo lá, né, no Tratado de Tilsit. E só que a Rússia, ela era majoritariamente agrária, então ela dependia, né, de outros países comprarem seu produto, que era o trigo. E a Inglaterra era uma grande compradora de trigo. E aí, tipo, Napoleão não compra o trigo da gente. Não tanto quanto a Inglaterra. Bom, o que eu tenho a perder aqui? Eu tenho a perder o quê? Minha população com fome, país em crise. Então, quer saber que Napoleão vem invadir sim, porque eu vou fazer comércio com a Inglaterra sim. Acabou esse tratado. Ele rompe o tratado, rompe relações com a França e se alia à Inglaterra. E aí Napoleão fica meio bolado, né? Por que Napoleão fica bolado? Porque, como assim? Você ousou quebrar o meu bloqueio continental e o nosso tratado. Você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou invadir você. Aí o czar russo falou, vem então, vem tranquilo, pode vir. Qual foi a técnica usada pelo czar? Pelo czar e pelo exército russo? Eles resolveram atrair Napoleão e os exércitos para dentro, né,
do território russo. Porque quando ele resolveu invadir, foi ali, né, em junho, julho, que já é o final do verão. Então, até eles chegarem em Moscou, ia estar um frio danado. Então, eles usaram o conhecimento deles sobre geografia, né, sobre o clima da região, para derrotar o exército napoleônico. E as técnicas que eles usaram foi a de terra arrasada, técnica que vai ser usada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a técnica de terra arrasada, no sentido de eles queimavam toda a produção para não deixar alimento para o exército inimigo e abandonavam as cidades, eles saíam, iam para outra cidade, deixando o exército francês entrar. Quando eles chegaram em Moscou, né, o czar e toda a população fugiu para São Petersburgo, deixando ali a cidade vazia, com tudo destruído, sem alimento, e a galera não conseguia sobreviver a menos 20 graus, porque esse era o frio da Rússia. Esse era o frio que estava acontecendo em Moscou. Então, quanto mais frio ficava, menos alimento, né, a população, o exército francês conseguia obter para si. Então, a galera morria de frio, morria de fome. E foi assim que foi derrubando o exército francês. Aí Napoleão fala, ok, perdi. Essa foi a primeira derrota de Napoleão. Ok, perdi, vou voltar para a França. Só que no caminho da volta para a França, a gente tem uma outra coligação que vai tentar derrubar o Napoleão. Bom, vamos lembrar que Napoleão já está com o exército fragilizado, né? Já teve baixas demais. E aí, a gente tem a Prússia e a Áustria, liderando novamente. A Prússia e a Áustria tem um ranço da França. Um ranço. Dá pra ver, né, gente? Toda a coligação, os dois estão lá. Haja dinheiro. Enfim, eles se unem à Rússia e tentam enfrentar o exército francês. E aí, o grande exército, né, mesmo com menos número, consegue vencer algumas batalhas. Porém, chega um momento que essa galera, né, da Prússia, Áustria e Rússia tem 10 vezes, né? Tô chutando o número, mas tem muito mais soldados do que o exército francês. Então, por mais que eles tivessem um esforço, eles não tinham um número de pessoas, não nas mesmas condições de saúde também. Então, eles acabaram perdendo, né, para essa sexta coligação. Na Batalha de Leipzig. Só nome simples. Enfim. Depois de... enrolei. Ao mesmo tempo que estava tendo essa batalha, esses conflitos, a gente estava tendo a Guerra Peninsular lá na Espanha. Depois que a galera da Espanha consegue derrotar o exército francês, eles também partem em direção à França. Então é uma galera partindo em direção à França. E aí, o exército dos coligados, em 1814, consegue tomar Paris. Tomando Paris, eles fazem o tratado. Tomando Paris e depois, obviamente, né, tomando a França, eles fazem um tratado de Fontainebleau, que é um tratado que diz, né, que Napoleão assina, que ele declara sua abdicação e ele é exilado na ilha de Elba, que é uma ilha ali próxima à costa italiana. Só que, né, tá tudo tranquilo, aí volta, né, a dinastia Bourbon, porque nem todo mundo da dinastia Bourbon morreu. Volta quem? O Luís XVIII, irmãozinho do Luís XVI, que perdeu a cabeça. Tranquilo, voltamos para uma monarquia. Show? Show. Show nada, a população ficou boladíssima. Boladíssima, falando, foi para isso que a gente fez a Revolução Francesa? Foi para um rei voltar aqui? Não queremos. E aí tava uma situação de instabilidade, porque com a volta do rei, volta aquela aristocracia, volta aquela galera da nobreza que a Revolução Francesa buscou cortar esses privilégios, buscou cortar essa diferenciação. Enfim, acontece isso. E Napoleão, ele tá isolado, mas ele não é burro. Essas informações chegam para ele.
E aí ele fala, é mesmo? A galera não quer ele lá não? Então já é, então. Aí Napoleão da foge da Ilha de Elba, chega a Paris, ele é abraçadíssimo pelo povo, enquanto Luís XVIII não é. Aí o que Luís XVIII faz? Esse homem voltou pra França, eu vou picar minha mula pra Bélgica, porque eu não quero perder a cabeça igual meu irmão. Ele vai e busca abrigo na Bélgica. E aí acontece o governo de 100 dias, né? Napoleão fica no poder durante 100 dias, ele reestrutura o exército, ele busca tentar acordos de paz, mas a galera não tá afim de acordo de paz. E aí volta os conflitos. E a gente tem uma sétima coligação, que é Rússia, Prússia, Áustria, Inglaterra e Suécia, que entram em conflito com o grande exército napoleônico e conseguem derrotar o grande exército napoleônico na Batalha de Waterloo. Tem até uma música do ABBA chamada Waterloo. Escutem, é maneira. Enfim, depois de eles derrotarem Napoleão, eles exilam Napoleão na ilha de Santa Helena, que é onde ele fica até morrer em 1821. Acabou tudo? Não. Essa aula tá enorme, com certeza. Acertou, miserável. A gente passa agora pro Congresso de Viena, que é uma consequência, né, da era napoleônica. Por que a gente tem o Congresso de Viena e qual é o objetivo do Congresso de Viena? O Congresso de Viena tem como objetivo restaurar o antigo regime, né? Restaurar tanto a França quanto a Europa para modelos de antes da Revolução Francesa. Então, eles querem realmente silenciar a Revolução Francesa e as consequências dela. Quem participa do Congresso de Viena? Representantes da Rússia, da Prússia, da Áustria, da Inglaterra e da própria França. Porque mesmo ela tendo sido derrotada, né, ela ainda é importante no cenário político europeu. Bom, o que acontece? A primeira coisa que eles fazem é Luís XVIII e a família Bourbon, né, a dinastia Bourbon, voltam pro poder na França. Ponto. E tem retorno das monarquias originais na Espanha, na Holanda e em Portugal. Em Portugal isso vai gerar, né, um conflito aqui no Brasil e posteriormente vai gerar o nosso processo de independência. Aí dentro desse retorno dessas monarquias, a gente tem um processo de reafirmação do poder real, né? Voltar aquelas teorias do direito divino, pipipipopopó, porque querem monarquias absolutistas, né? Monarquias constitucionais. E aí isso dá mó bafafá, principalmente com a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma monarquia constitucional, não querendo voltar para ideais de monarquia absolutista, né? A gente já teve o Henrique VIII, a gente já teve Elizabeth I, a gente já teve conflito com muito rei. Eu não quero entrar em conflito, vai ser uma monarquia constitucional, vocês que lutem. Enfim, essa tentativa, né, de legitimar o poder era por um lado, né, para conseguir justificar a volta desses reis, mas também para tentar silenciar qualquer tipo de movimento, né, ou de ideal revolucionário que veio da França. Vamos lembrar que a gente tem imprensa, então tudo que acontecia na França foi difundido ao longo da Europa. Então estava tendo, sim, revoltas liberais ao longo da Europa. Só que eles precisavam silenciar isso. E o objetivo do Congresso de Viena era tentar silenciar esses movimentos. Bom, eles buscaram também reajustar o mapa europeu, como eu falei, o mapa político europeu, onde que a França tinha desestruturado, né? O Império Napoleônico tinha desestruturado, eles retornaram para antes da Revolução Francesa também. Só que aí a gente chegou num ponto que a galera entrou em divergência também, que foi a questão da independência das colônias na América. Bom, a Inglaterra falou, acho ótimo, eu perdi colônia, mas eu acho ótimo. E o resto da galera não queria, né, que tivesse independência, queriam reforçar mais ainda o pacto colonial. Isso ficou péssimo, porque a Inglaterra ficou uma arara. Bom, aí, o que eles fazem? Bom, nós estamos aqui no Congresso de Viena, a gente entendeu que a nossa coligação foi super importante. A gente acha que precisamos criar um órgão para isso. Qual é o órgão que eles criam? Bom, eles criam a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? Não é bem um órgão, né? É um pacto militar entre essas nações que
tem como objetivo garantir a restauração do antigo regime, o poder da aristocracia, né, como elite política, e silenciar movimentos liberais. Como eu falei, estavam acontecendo vários movimentos liberais baseados em ideais da Revolução Francesa ao longo da Inglaterra. Então, o objetivo deles era: a gente tem total direito de intervenção, que podemos invadir qualquer país da Europa que esteja tendo movimentos liberais e que ameacem o regime monárquico. Então, eles podiam intervir em qualquer lugar. Só que precisava assinar um papelzinho para ser a Santa Aliança. Todo mundo assinou, menos a Inglaterra. A Inglaterra falou: eu não sou a favor disso. Eu não sou. Por quê? Não era a favor da Santa Aliança. Ela não era a favor de quase todos os ideais do Congresso de Viena. Eles eram contra o Pacto Colonial. Era a questão da monarquia absolutista. Eles viviam numa monarquia constitucional e não tinham o menor apreço por uma monarquia absolutista. Eram a favor, sim, das independências dos países da América, mas não porque eles eram bonzinhos. Era porque quanto mais países livres, mais mercado consumidor eles tinham. E não precisavam lidar com o controle da metrópole. Então não era por ser bonzinho, era interesse mesmo. E a gente também tem a interferência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que nessa época os Estados Unidos já está independente, já tem, né, sua produção industrial. E os Estados Unidos falam: o porquê tem europeus se metendo na América? Vocês não têm esse direito de se meter aqui, ok? Mas não porque os Estados Unidos é um amor de pessoa, não. É porque eles queriam que a América fosse a área de influência deles, não a área de influência dos europeus. Já tinha sido área de influência demais. E olha a besteira que deu. Não queremos mesmo a intervenção aqui. E nós estamos completamente contra essa proposta de restauração de vocês da Santa Aliança. Tem que ter progresso, sim, tem que ter avanço, sim, vocês que lutem aí. A gente precisa de progresso. Nas palavras dos Estados Unidos, a gente precisa avançar. E o antigo regime, como já se diz, é antigo. Bom, eu sei que essa aula ficou imensa. Com certeza vai ter 2 partes. Eu espero que vocês gostem, que vocês entendam. Eu me enrolei um pouquinho, porque é muita coisa, gente. Muita coisa. E às vezes eu precisava ler. Mas eu espero que vocês entendam, que vocês gostem. Um beijo.